semana passada foi marcada pelas repercussões em relação à guerra tarifária e à tarifa que o presidente americano Donald Trump impôs ao Brasil, anunciou a imposição ao Brasil de 50% a partir de agosto. A gente teve, do ponto de vista político, algumas repercussões bastante significativas, tanto do Legislativo e do Judiciário prestando ajuda ao governo federal em relação às tarifas e elaborando em conjunto um plano. A gente tem o presidente Lula agindo de forma política para rebater e atacar o governo americano. E por outro lado, o vice-presidente Geraldo Alckmin fazendo a negociação com os empresários e com o setor produtivo para intermediar as conversas com os Estados Unidos. A gente teve ainda uma investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil, que envolve tanto o Pix quanto os camelôs, a Rua 25 de Março, mais propriamente dita, né, importados às vezes de origem, de certa forma, duvidosa ou sem nota fiscal, e as redes sociais. Os americanos dizem que o Pix ele busca quebrar a hegemonia americana no sistema de pagamentos e afetar a concorrência. Além disso, diz que também que as redes sociais no Brasil elas vêm sendo alvo de ataques por parte do Estado brasileiro e de regras do Estado brasileiro, e isso prejudicaria as companhias americanas. Tem ainda a questão do governo brasileiro ter iniciativas para taxar grandes companhias de tecnologia, né, as big techs, o que envolveria aí as donas das empresas de tecnologia de redes sociais. E ainda na esteira dessa repercussão, a gente teve também toda a questão envolvendo o impacto das tarifas no mercado brasileiro, na produção brasileira. A gente teve desde frigoríficos começando a cancelar suas exportações por conta da dificuldade de fazer a venda, vendas que geralmente costumam ser programadas com meses de antecedência, acabaram sendo canceladas por conta da tarifa que seria aplicada a partir de agosto. A gente tem a Câmara de Comércio dizendo que as tarifas vão afetar cerca de 10 mil empresas brasileiras que empregam 3 milhões de pessoas e teria impactos lineares, mas não iguais por toda a economia, por toda a cadeia da economia, né, desde o agronegócio até a ponta da indústria, até as exportações, incluindo em empresas como VEG e Embraer. E também o consumo americano de celulose no Brasil, através da Suzano, deve ameaçar essa compra aí em cerca de 78%, sendo que a Suzano responde por 55% do mercado de celulose e de fibra curta nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem outras questões, por exemplo, o café. Cerca de um terço dos grãos consumidos nos Estados Unidos eles são de origem brasileira. Tem também bananas e outros produtos que não têm produção local nos Estados Unidos por questão climática e vêm do Brasil. Então, o que a gente tem aí é um efeito talvez cascata por toda a economia, tanto de produtos que vão deixar de ser embarcados, deixar de ser comercializados e não vão ter uma destinação correta a tempo, incluindo em questões de prazo de validade, como a questão dos alimentos, até produção que se encaminhava para venda, para exportação e agora vai acabar ficando parada nos portos do país e também na questão logística que o cancelamento desses produtos deve afetar. A gente tem aí que, então, ainda por parte das repercussões das tarifas, um temor por parte do agronegócio por conta da perda de safra, né? Produtos como carne, frutas, café, que iriam ser enviados para os Estados Unidos, vão ter seus contratos provavelmente quebrados, com uma tarifa de 50%, os compradores não vão arcar com essa compra, e, portanto, esses produtos, com a dificuldade de escoar a produção a tempo, antes que ela estrague, muito provavelmente vão ter o seu prazo de validade afetado e não vão encontrar compradores no mercado interno ou até mesmo no mercado externo a tempo. Semana passada a gente teve também uma decisão do STF a respeito do IOF. O decreto do governo de aumento do IOF foi aceito pelo ministro Alexandre de Moraes, que retirou do decreto, né, e validou a parte que determinava sobre o risco sacado, o aumento do IOF para o risco sacado. A decisão é um pouco preocupante porque recoloca no centro da discussão a questão de qual é o caráter do IOF. O IOF é um tributo regulatório que não tem funções arrecadatórias, mas que, no entendimento do ministro, ele pode ser usado para arrecadação. Então entra uma questão aí muito complexa e delicada no caminho e que deve ser fruto de alguma disputa legislativa no futuro. A gente tem algumas preocupações adicionais na economia brasileira em relação ao IPCA. Aqui embaixo tem um estudo do Itaú a respeito do IPCA, uma previsão de 5,2
a taxa anualizada do IPCA 12 meses nesse ano, muito acima da meta de 3%. A gente tem uma adição a respeito de alimentação, perdas, alguma perda de preço por conta de safra, então uma melhora ainda aqui incremental, muito pequena, mas incremental na inflação e uma piora inflacionária por conta da bandeira amarela de energia elétrica em dezembro. Nesse sentido, há alguns riscos de se levar e de se carregar uma alta inflacionária ainda para 2026, dificultando o trabalho do Banco Central de fazer a inflação convergir à meta. Ademais, a questão das contas públicas tem piorado, a gente tem tido sequência de novos gastos, alguns que podem ser justificados, outros que são meras questões políticas, questões governamentais, mas o que a gente tem é um resultado primário estipulado para os próximos anos que é ainda muito abaixo daquele que é o necessário. Estima-se que seja necessário 3% do PIB em superávit primário por parte do governo central, que é a junção ali de União, Estados, municípios, aliás, setor público como um todo, União, Estados, municípios e empresas estatais. A gente está muito longe disso, o que tem acrescentado volume à dívida pública e também aos juros, à rolagem dos juros. A gente vai ter aí esse ano provavelmente mais algum incremento de despesa por conta da questão tarifária. O governo fala em criar um fundo especial para ajudar as empresas afetadas pelas tarifas. E tem também a questão dos gastos de última hora antes do período eleitoral, já que no ano que vem os gastos não podem ser empenhados por conta do prazo muito apertado. Eles devem começar a ser colocados na conta esse ano. Tudo isso somado, claro, ao mercado de trabalho bastante aquecido, dificulta o trabalho do Banco Central de fazer com que a inflação chegue na meta nos próximos anos. O que se estima por parte do Banco Central é que a inflação possa chegar próxima da banda da meta em 26 ou 27. Além disso, a gente tem uma questão aqui, de certa forma, estranha, né, controversa, que é o dólar fraco no cenário internacional ajudou um pouco a inflação no Brasil. No final do ano passado a gente viu ali com força uma depreciação do real por conta da questão fiscal e da questão do governo. Esse ano, com o tarifaço, os investidores internacionais fugiram um pouco do dólar, o que ajudou o real aqui internamente na diversificação de moedas que os investidores internacionais fizeram. Muitos têm buscado mercados emergentes como uma forma de balancear suas carteiras. A questão do IOF e do tarifaço são dificuldades adicionais ao câmbio, por conta, é uma tarifa interna, outra é uma tarifa externa, então há uma dificuldade de se fazer aí a movimentação cambial, o que deve adicionar preço na taxa de câmbio. Tem também uma questão muito importante aqui, que foi relacionada ao tarifaço. Há algumas reportagens falando sobre uma possibilidade de informação privilegiada na véspera da decisão do governo americano. Então, foram feitas transações bastante significativas nessa véspera e o STF entrou com uma investigação, autorizou uma abertura de investigação a respeito dessa informação privilegiada que pode ter mexido no mercado cambial nas vésperas do anúncio por parte dos americanos. De certa maneira, nos últimos meses, o dólar fraco ajudou bastante o Brasil e ajudou também a controlar a inflação, a segurar a inflação, mas as tarifas devem reverter esse cenário. Né? Todas as vezes ali que o governo americano anuncia tarifas de forma bastante generalizada para vários países, e agora foi o caso do Brasil, isso afeta o câmbio por uma questão de incerteza e de medo em relação à dinâmica dos países afetados. Então a gente vê talvez uma devolução daquele ganho nos últimos períodos, que ainda assim é muito maior do que o ganho que deveria ter ocorrido se nós estivéssemos em uma situação de normalidade. Por não estarmos em uma situação de normalidade, principalmente por conta do fiscal e da incerteza política, a taxa de câmbio está bastante depreciada, né? O real tem bastante depreciado, muito mais do que deveria. Como vocês podem ver ali no gráfico da direita, o gráfico azul, a queda do real não veio tão acompanhada quanto a queda do dólar no cenário internacional, o que reflete que há um prêmio de risco bastante grande por parte dos investidores no Brasil por conta da questão fiscal e da questão política. Resolvidas essas questões ou elas sendo minimamente encaminhadas, a gente teria uma melhora, ainda que de curto prazo, do dólar, visto que, considerando as diferenças entre os países, a gente tem uma perspectiva de longo prazo, uma estimativa de longo prazo de que o real continue a se depreciar em relação ao dólar, mas que no atual momento essa depreciação está muito acima daquela que deveria ocorrer.
né, propriamente dito. Em ponto de vista de expectativa para a economia norte-americana, o que a gente tem visto é, desde a posse do presidente Trump, um aumento dessa expectativa, dessa sensação da possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Então, ali, o primeiro gráfico, ali em cima, pessoas que respondem que é possível ou que é muito possível que exista uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses. Esse número aumentou bastante, em níveis que não se via desde abril de 23, quando havia toda uma questão envolvendo o governo Biden na época. O segundo gráfico é o gráfico de confiança do consumidor americano. Então, ele chegou a um patamar próximo ao da pandemia, mais uma vez. Ele já vinha diminuindo ao longo dos anos por conta da insegurança do fiscal americano, que é bastante frágil, mas que houve uma queda agora bastante acentuada no início desse ano, uma melhora de novo e outra queda com as novas tarifas por conta das decisões de política econômica e política monetária que vêm sendo tomadas nos Estados Unidos. Ali, ali embaixo, no primeiro gráfico, expectativas de inflação vinham convergindo muito lentamente para a meta nos Estados Unidos, que é de 2%, que é a linha preta. E aí, a partir da posse do Trump e do anúncio das medidas de política econômica que envolvem tarifas, restrição de imigração, aumento de déficit público, aumento de dívida pública, as expectativas de inflação voltaram a subir. Ele ensaiou uma negociação tarifária, as expectativas voltaram ao patamar anterior, e aí novamente, quando ele recolocou as tarifas agora, nas últimas semanas, elas voltaram a subir mais uma vez, o que indica que o Fed não tem muito espaço para cortar os juros como o Trump gostaria, que ele inclusive tem ameaçado diretamente o presidente da instituição de estar trabalhando contra o governo. E por fim, o último gráfico ali de incerteza em relação à política econômica norte-americana. Como vocês podem ver, é o maior patamar em muito tempo, maior inclusive do que do período pandêmico, né? Toda essa incerteza, aliás, a última vez que a incerteza esteve tão alta foi ali naquela situação em que o Biden deixou de concorrer e que aí, não se sabendo quem seria o candidato, a incerteza tinha atingido níveis bastante alarmantes. Mas agora ela cresce de forma bastante linear desde o início do ano, começou a cair e voltou a subir de novo, mais uma vez com as tarifas. Há uma incerteza generalizada dentro do mercado americano a respeito de para onde vai a política econômica do país, dado que ela sempre foi muito normal, muito igual, independentemente dos partidos que governavam ou dos presidentes que assumiam, mudava muito pouco, e agora eles deram uma guinada bastante forte em direção a uma política um pouco mais desenvolvimentista, por assim dizer. Por fim, o Focus ele nos traz um cenário de equilíbrio tanto para câmbio quanto para Selic. Não deve ter grandes alterações até o final do ano. O IPCA ele muito lentamente começa a cair do ponto de vista das expectativas do mercado. Deve estacionar ali por volta dos 5% esse ano, um pouco acima, que é acima da meta de inflação. E o PIB deve crescer mais de 2%, que reforça um cenário de geração de empregos, de economia aquecida e sólida, apesar dos juros muito altos, dificultando o trabalho de redução dos juros no longo prazo. Dia 30 a gente tem reunião do FED, diferentemente do Brasil, onde a gente já sabe que a Selic deve ficar no patamar que ela está. Aparentemente, pelo menos na comunicação do Banco Central, essa é a informação oficial. No Fed existia uma dúvida em relação a cortes e agora praticamente o mercado, de forma consensual, acredita que os juros nos Estados Unidos vão permanecer no patamar que estão, na faixa de 4,25 a 4,5% ao ano.